Olá, boa noite, bem-vindos todos que estão com um desejo muito bom, muito elevado, muito grande de ter uma vida mais pacífica, mais tranquila, e por isso hoje está com a gente para a gente refletir sobre o automartírio, suas causas, suas consequências e como podemos nos libertar deste sofrimento. Boa noite a todos, gente. Kátia, seja bem-vinda. Aureliana, um prazer ter vocês. Grande prazer ter vocês aqui com a gente hoje, né? E vamos trabalhar com esse assunto tão importante e que tem, vamos dizer assim, prejudicado a vida de tanta gente, né? Antes de mais nada, eu quero convidar a vocês a ofertar esse nosso encontro pela paz do mundo, e a gente deixar o nosso coração assim bem aberto mesmo, para que a gente obtenha curas, né, neste encontro agora, e que toda a energia que a gente gerar, ela encontre outros corações que estejam sedentos também de crescimento interno, de sossego, de tranquilidade, todos os corações que estão desejando relacionamentos felizes, relacionamentos alegres, mas que a gente está perdendo tudo isso só por uma inabilidade de lidar com a nossa própria mente, né? Patrícia, boa noite, seja bem-vinda. E vamos trabalhando aqui o nosso assunto. Catiúcia, seja bem-vinda. Muito bom, gente. Então, eu agradeço a Deus essa oportunidade e peço a inspiração e solicito a divindade que coloque na minha boca as palavras corretas, né, que o coração de vocês está ansiando por ouvir, e que trago que eu possa trazer aquelas reflexões que vão realmente ajudar a cada um que aqui esteja ou que vai ouvir depois a ter um ajustamento gostoso na sua vida, a saber lidar consigo e com os demais, né? Isso é super importante. Eu fico muito feliz com a presença de vocês. Clique imagem, Val, não é isso? Seja bem-vinda. Então, pessoal, é com grande prazer que eu me dedico a esse trabalho, inteiramente gratuito, com muito amor, porque desde que eu fui compreendendo aquilo que me prejudicava, aquilo que tirava a minha paz, eu tive grande desejo de ajudar os outros a também administrarem a sua mente com cuidado e com maestria, por que não, né? Nós estamos nessa terra justamente para aprender e para nos tornarmos pessoas melhores, não é? E vamos em frente então com o nosso propósito. Na minha vida sempre eu observei, né, que havia momentos que eram difíceis demais, mas eu nunca jamais imaginava que se devia àquilo que eu pensava e que se devia também a alguns hábitos que a gente tem, né? No geral, nós acusamos as outras criaturas e até os eventos, as situações, como os causadores do nosso sofrimento e das nossas enfermidades, das nossas perdas. Sempre nós procuramos um bode expiatório. Mas, no geral, nós não nos voltamos para os nossos hábitos, quais sejam aquilo que eu penso, aquilo que eu falo e aquilo que eu faço, né? Então, o que acontece? Nós não sabemos que nós estamos na contramão. Nós acreditamos que tudo que nós estamos sentindo seja, como diz, nossa razão, né? Eu que tenho razão porque a pessoa fez assim, a pessoa fez assado. E nós sempre somos os santos, Daninha, bem-vinda. Nós sempre somos os santos e os demais sempre são os demônios. Mas quando eu comecei a perceber que o demônio era justamente o meu pensamento, eu fui ficando muito surpresa e fui ficando também desejosa, né, de aprender a lidar com o mal quando ele chega para dentro de nós, né?
Na verdade, ele vem para a nossa vida desde o útero, né? Para quem acredita que viveu anteriormente, vem de lá. Para quem não acredita que viveu anteriormente, mas não tem como negar que os antepassados existiram, né? E que a gente tem uma linhagem familiar e que o nosso código genético traz de A a Z. O nosso código genético não traz somente características físicas, traz também psicológicas. Boa noite, Beatriz, seja bem-vinda. Isto, muito prazer. Então, nosso DNA traz todas as características, né, inclusive de posicionamentos espirituais que a linhagem vem trazendo, a linhagem familiar. E quando eu nasço, né, como aquela brincadeira de passo bastão, quando o bastão chega na minha mão é quando eu nasço. E ali eu tenho que me ver com aquelas características e eu tenho que vencê-las, né? Então, no geral, o que acontece? Os nossos pais, eles já foram criados pelos pais deles e os mesmos pelos deles, né? Então, nós vamos aos avós, aos tataravós e aos avós dos avós. Deixa, vamos longe, vamos chegar em Adão e Eva. Sempre comento isso. Por quê? Para a gente ter noção que a humanidade, ela está aprendendo sempre mais. Ela teve que sair de um momento muito selvagem, de muita selvageria para um momento de evolução, de entendimento, né? Nós passamos muitos e muitos anos, milênios aprendendo, né? Então, se cada um de nós não nasceu muitas vezes, a família esteve lá sempre trazendo seres novos, né? Portanto, que chegou a minha vez de nascer, eu estou aqui nessa existência e eu trago essa bagagem dentro de mim. Então, quantas vezes nós vimos, né? Nós presenciamos cenas fortes, desavenças, e depois, ao nosso turno, nós também fomos vivenciando, e todas aquelas coisas foram ficando gravadas em nossa mente. E sabe que uma criança, que acontece com uma criança, ela vai tomando partido, né? Ela toma partido do pai, uma hora toma partido da mãe, outra hora vê uma avó, uma tia sofrendo muito, também toma o partido da tia. Então, ela traz para dentro de si todas aquelas coisas. E o que fica para nós? Que o mundo é mau e nós somos vítimas, né? Desde que eu vi alguém maltratando a outra pessoa se tornou vítima. E se eu senti dó daquela pessoa, eu peguei aquilo para mim e comecei a ter ideias ruins e erradas de todas as outras pessoas, né? Lívia, boa noite. Maria, boa noite. Então, pessoal, como nós fazemos? Porque nós adquirimos aí, dessa forma, o hábito de julgar o outro, né? Nós criticamos, nós julgamos e nós condenamos. E o ato nosso de tecer essas considerações, né, em função das outras pessoas, todas as vezes que a gente julga, que a gente fala, ah lá, tá vendo? Eu sabia que ia fazer isso. Aí, ou então um ciúme, por exemplo, eu tenho certeza que ele foi fazer isso, eu tenho certeza que ele estava com ela. Isso traz um martírio, isso traz um desgosto. E como que pode ter tanta certeza assim? Foi lá, tirou foto, tem testemunha, né? Lembro daquele quadro humorístico lá da minha idade de jovem. Tem testemunha? Você tirou foto, né? Então, nós não temos provas de muitas coisas, mas nós temos esse hábito de criar em nossa mente pensamentos que nos tiram a paz. Nós precisamos observar que nós fazemos isso, não é? Maria, você deseja participar do vídeo comigo, ao vivo? Confirma aí para mim, para eu te chamar, então, daqui mais um pouquinho. Então, pessoal, nós temos esse hábito de pensar coisas das pessoas, pensar coisas dos outros, não é? Porque o vírus está aí e está perigoso, e eu tenho medo, e eu não quero morrer, e aí eu tenho pessoas idosas na família, eu fico lá vigiando as pessoas para não saírem, para não fazer isso, para não fazer aquilo. Ok, daqui a pouco eu te chamo.
Então, nós temos o pensamento repleto de situações e de entendimentos que muitas vezes estão errados, mas nós não nos damos ao luxo ou ao tempo de parar, de fazer análises, de verificar se não estou pegando pesado, se não estou sendo injusta, né? Se não estou fantasiando, porque muitas vezes nós fantasiamos tantas coisas e aquilo fica lá. Então, se eu nutro medo, seja lá do que for, né? Medo de ser traída, medo de ser passada para trás, medo de ser assaltada, medo de, vamos dizer, de morrer do vírus. Ou se eu tenho uma situação que está um pouco precária, eu fico só acreditando que eu não tenho, mas que eu preciso, preciso. Ou se eu tenho uma carência afetiva e eu fico me sentindo só, eu fico me sentindo abandonada, eu fico me sentindo assim, dessa forma, tão infeliz. Mas se nós analisarmos, se deve muito ao que pensamos e ao que pensamos no geral. Não é a verdade. Pode ter havido sim questões, situações, dificuldades, mas nós não queremos vencê-las, nós não queremos abrir mão da nossa supremacia, da nossa verdade, nós não queremos dialogar, nós já somos taxativos, então não tem como. Isso é automartírio. Todas as vezes que eu me preocupo porque a conta vai chegar, eu não tenho como marcar. Isso é um automartírio e é um pensamento completamente errado, não é? Todas as vezes que eu falo, ninguém gosta de mim, não tem ninguém à minha altura, né? Eu ouço muito das mulheres que os homens estão muito tranqueira. Então, pensar dessa forma, lá do lado de fora não tem nada bom mesmo. Dentro de mim também não está tendo. Então, o que está de fora é correspondente ao que eu estou dentro. Se a minha vida é um automartírio, porque tem preocupações lá no meu pensamento, tem desgostos, tem desencantos, né? Tem medos, tem revoltas, tem ódio, tem desejo de vingança, tem muito pessimismo. Tudo isso é automartírio. Eu estou me martirizando porque eu acredito que eu tenho razão. Como vamos fazer se eu não abrir mão da minha razão, nem que seja um pouquinho? Não é? Então, pessoal, isso é tão sério, né? Nós precisamos de parar, respirar fundo e verificar que nós estamos funcionando na faixa da carência, né? Não tem dinheiro, não tem amor, não tem apoio, não tem amparo, não tenho confiança dos outros em mim. Né? Ou que nós estamos funcionando na base do julgamento e da condenação. Porque é desse jeito, porque sempre foi assim, sempre será. Nós estamos com a mente povoada. Drica, oi, bem-vinda. Nós estamos com a mente povoada de, vamos dizer, urubus, né? Sabe? Então, o mal está dentro de nós, não está lá fora, não. Não é o outro que faz as coisas para nós. Nós é que atraímos que as pessoas se comportem de certa forma porque o mal está dentro de nós. Quando eu tenho o bem dentro de mim, eu atraio para a minha vida o bem. Então vamos dizer, tempo de desemprego, crise, todo mundo falando nisso, e a gente morre de medo de sair de um emprego que não está muito bom porque não vai ter outro. Isso é o que povoa o pensamento. Então, olha, como que fazemos? Né? O meu pensamento é repleto de julgamentos, é repleto de pessimismos. Se eu tenho isso dentro de mim, o de fora vai corresponder, né? Emílio, bem-vindo, Emílio, muito obrigada pela sua presença. Então, gente, nós temos que parar, nós temos que analisar muito, porque para sair do automartírio
não é quando o outro vai melhorar, não. Não é quando a crise passar. Não é quando as coisas chegarem ao ponto que nós desejamos. É quando eu, você, cada um de nós, colocar ordem na bagunça que está aqui dentro. Eu preciso ter definições. Chega de automartírio, mas se eu não compreendo essa questão, como é que eu vou lidar com ela? Se sempre eu acho que eu que estou certa e que eu tenho a razão, e por isso eu sou tão triste, por isso eu estou numa fase tão difícil, porque tudo está ruim do lado de fora em relação a mim, não tem como, não há cura, né? Então é essa responsabilidade de olhar para dentro de nós e verificar que é lá que está faltando a positividade, a alegria, a capacidade de ter novas definições, de criar novas definições para abrir portas para algo melhor, seja em qualquer setor da vida, em qualquer nível da vida. Como é que eu posso melhorar a minha vida com a definição que eu tenho lá que ninguém gosta de mim, ou que não há emprego no mercado, ou que há tantas dúvidas na minha cabeça e eu não consigo decidir? Como que eu vou poder trabalhar para o sucesso da minha pessoa, na minha carreira, na minha família, em todos os setores da minha vida, se eu não me abrir a criar novas definições, não é? Então, se está tudo ruim, o mínimo que nós temos que fazer é falar, pois então agora eu vou fazer tudo ficar bom. Porque eu tenho força, eu só tenho que decidir, eu só tenho que determinar o novo passo, eu só tenho que saber aonde eu quero chegar. Então nós vamos olhar para o nosso momento agora com a única intenção de olhar que nesse jeito eu não quero permanecer, desse jeito não dá mais. Então eu olho para o que está ruim só para eu determinar que eu vou sair do ruim e vou chegar no bom, não é? Então eu tenho que acabar com meus ciúmes, eu tenho que me acabar com a minha mania de vítima, né? Todo mundo é ruim, só eu que sou bom, né? Eu tenho que arcar com a minha existência, eu tenho que fazer minha existência ficar boa. Automartírio, gente, não leva ninguém a nada a não ser a morte, né? Então eu andei publicando durante a semana alguns posts lá, né? Eu mostrei um caixãozinho, eu mostrei uma coroa de espinhos, eu mostrei a cabeça da medusa, para ver se vocês, quando veem aquelas imagens, começam a atinar que o mal é dentro de nós e nós temos que acabar com eles. Eu preciso escolher se eu vou passar minha vida inteira com uma coroa de espinhos ou se eu vou gentilmente trocar por uma de rosas. É só eu que tenho que decidir, não tem mais ninguém que tomar essa decisão, a não ser eu mesma. Só eu posso trabalhar dentro da minha mente. As pessoas todas vão tentar fazer isso, mas é muito limitado o alcance externo, apesar de que, se a gente também não for buscar a inspiração com quem já cresceu, já está acima disso, nós também não vamos sair. Então, por isso, eu estou aqui com essa dedicação, né, fazendo isso com muito amor, com muito carinho, para ajudar a abrir mentes, porque um dia eu precisei de ouvir, vocês não têm noção de quantos livros eu li, de quantas palestras eu ouvi, de quantos padres, pastores, ministros, né, seres religiosos, quantos filósofos que eu ouvi, vocês não têm noção. Por quê? Porque um dia eu desejei que eu ia curar o que eu pensava. Eu decidi que eu ia curar a minha vida. Vitória, bem-vinda. Sabe, não é? Se eu não tiver essa decisão, eu não saio do ponto em que eu estou. Então eu vou ficar com coroa de espinho até morrer. Que, aliás, a religião tentou colocar isso pra gente, né? Só entra no céu quem sofre. Mentira! Mentira, só entra no céu quem está alegre, quem está feliz, quem está com o coração leve. Então, gente, chega de engano, né? Então, eu estou aqui falando demais, eu vou chamar a Maria, viu? Um minutinho. Então, é tão sério, né, esse assunto? Oi, bem-vinda. Vamos lá conversar um pouquinho.
Vamos. Então, conta aí pra gente o que esse assunto fala para você e o que você gostaria de estar trazendo para nós. Ah, eu estou buscando um autoconhecimento, né? A quebrar os problemas de família, procurando melhora. Para Aí a ver se Aureliana melhor. me falou, a Aureliana me Ah, falou, mandou convite. aham. E aí você desejou participar ao vivo aqui com a gente. Você gostaria E, de fazer alguma pergunta? não, não tenho uma pergunta específica, não. Eu tenho muito problema familiar, sabe? Com o pai. Aham. Aí eu Ah, gostaria de estar desmembrando isso, resolvendo. Já melhorou bastante, ok. sabe? Eu já não Aham. sofro como antigamente, mas eu sinto que ainda tem alguma coisinha. Ah, tá. Você tem alguma mágoa com ele, alguma reserva? Não Tem, precisa me na, contar. na Aham. minha adolescência eu tive uns problemas bem sérios com ele, sabe? Ele era Aham. alcoólatra, E então tá. a gente teve um problema bem Uhum. grave. E aí, a partir dessa época, naturalmente você deve ter guardado sentimentos ruins, né? De Uhum. dor, de sofrimento, e naturalmente, sempre que você se lembrava dele ou ouvia, aquilo voltava no seu sentimento, é isso mesmo? Isso, já melhorou bastante. Eu acho que assim, Uhum. hoje eu já entendo que ele também teve os problemas familiares dele, ele também foi vítima, né? De muita Isso. coisa e pela Uhum. bebida, mas assim, ainda tem alguma coisa, sabe? Principalmente na minha vida afetiva, na minha vida financeira, que eu não Uhum. deslancho. Eu tenho capacidade, eu tenho potencial, mas não cresço. Ah, ok. Então, algo acontece que não deixa você ir à frente. E Isso. quando você pensa nisso, naturalmente vem também talvez uma tristeza, talvez um medo, uma preocupação. O que acontece? Um desejo de ficar então paradinho, que não sabe para que lado vai. Isso, eu costumo ir igual ultimamente. Eu vou trabalho, eu chego em casa e eu tô me trancando muito. Eu tô assim, Uhum, eu não confio nas pessoas, então assim, eu não tô procurando mais relacionamento. aham. A falta de confiança que eu tive nele, a decepção que eu tive com ele, foi tão grande que hoje eu tenho dificuldade de confiar nas pessoas. E eu acabo atraindo também homens na minha vida de relacionamento, bem parecido Uhum. com ele. É. Nossa, que ótimo. Olha, não que ótimo que você tenha tido essa experiência, mas que ótimo para a Entende? gente analisar a situação. Então, após a sua experiência, o que é que você sentiu? Os homens são ruins, né? Uhum, uhum, Porque quando a gente tem as experiências com a figura masculina, a gente acha que todos são iguais. Quando a gente tem a experiência com a figura feminina, a gente acha que todas são iguais. A gente não ouve isso demais? Homem não presta, uhum. toda mulher é Isso. safada, né? Nós Uhum, falamos do nosso lado e eles falam do lado deles. Não é verdade? uhum, Né? isso. Então nós temos dentro de nós um conceito de que homem que bebe eu não quero, né? E Uhum, os homens são imperfeitos e eles são uhum, difíceis. E aí esse é o homem que está na minha mente. Então quando chegar um homem para mim, para minha vida, ele será este. Porque esse é, vamos dizer, o ovo indês, né? Quem cria a galinha tem um ovo lá para a galinha botar os outros, não é isso? isso. Então, o molde, né, que está na nossa mente de homem é este. Uhum, Então, não só marido, se você atrair um, você vai atrair um dessa forma. Como também amigos, provavelmente. isso. Né? Então, fica aquele entendimento de que homem é assim, eu não quero mais. Uhum, Agora, se você experimentar falar, nossa, meu pai foi assim, foi tão difícil lá em casa, isso gerou tanto sofrimento em nós, né? Aí você uhum, começa a entender seu sentimento. Eu sou uma pessoa hoje decepcionada com os homens, é isso? Sou isso. decepcionada com o pai, sou decepcionada com os homens. Isso é um auto-martírio, não é? Isso.
Porque não existe um homem bom na sua mente. Não existe aquela criatura fabulosa que você adoraria ter como seu companheiro. Você tem Porque aquela lembrança. eu tinha uma adoração para ele, por ele, né, pela pessoa dele. Aí quando eu descobri, né, que aconteceu o que aconteceu, eu fiquei sem chão. E hoje eu ainda sinto falta de um pai, porque ele está vivo, ele existe, mas eu não posso confiar nele. Tá. Então, você mesma me disse que você até entende a situação dele, se for pensar na família dele, na criação que ele teve, né? Então, eu até comentei numa outra live também, a do perdão, o seguinte, porque nós não somos assim ou assado à toa. A gente é assim pela situação onde a gente foi nascido, criado, né? E ninguém soube fazer curar essas coisas. E nós também não aprendemos a curar essas coisas, não é? Quando a gente chegou na religião, a religião ensinou a gente a se tratar como culpada, pede para a gente perdoar, mas não ensina a perdoar, né? Isso. Porque para perdoar, primeiro eu preciso entender a mim mesma. Eu estou guardando isso porque me aconteceu assim, e eu me aceito, entendo e aceito o meu sofrimento porque ele ocorreu. Isso já me dá um certo conforto, né? Porque realmente aconteceu assim comigo e eu, infelizmente, passei por essa experiência. Mas eu não quero ficar guardando isso dentro de mim. É porque isso gerou consequência. Eu deixei de ter coisas, de viver relacionamentos por ele. Entendeu? Então, por mais que eu não culpe, que eu aceito, isso ainda volta na minha memória, que eu penso assim, se ele não tivesse agido assim, a minha vida teria sido assado. Entendeu? Isso. Então, aí tem um automartírio. Porque se ele não tivesse feito assim, seria diferente. Mas vamos pegar a realidade. Ele fez assim. Não porque ele quis exatamente, mas porque quando ele foi gerado, crescido dentro do útero, depois nascido e desenvolvido na vida externa, ele também passou por uma série de situações que o oprimiram. Isso. Então, ele também foi vítima, isso eu entendo. Isso. Então, quando eu sou capaz de fazer uma análise da criatura, eu consigo dar um desconto. Mas doeu demais. Doeu sim. Doeu sim. Eu também preciso entender que doeu sim e que eu estou carregando ainda essa dor. Verdade. Se eu me amar o suficiente, eu vou me entender. E todas as vezes que a lembrança chegar, é para que eu a cure, é para que eu me revolte. Essas coisas que ninguém ensinou para nós e que eu procuro trabalhar com vocês para que vocês saiam do automartírio. Que parem de julgar, de condenar, mas olhem para a própria experiência e falem, nossa, passei por isso, doeu demais, tá, voltou a lembrança, quer dizer que eu não curei ainda essa dor dentro de mim. Isso. Então, eu preciso escolher. Aconteceu, tem jeito de apagar? Não, né? Não tem. Não tem. Aconteceu. Porque foi real. Foi real. E doeu. E doeu e dói até hoje, como consequência. Mas eu não quero mais ficar vivendo no automartírio. Então, será que eu posso... Ô Cris, será que eu posso gerar para mim o desejo de me libertar dessa dor? De deixar o passado no passado, porque já passou, não existe mais, só existe na minha mente, no meu sentimento? É porque o passado eu não tenho como modificar, eu tenho que modificar o presente e o futuro, né? E o futuro eu só modifico se eu modificar agora. Verdade. Agora.
Então agora chegou na minha mente uma lembrança dolorosa, que seja essa, que seja outra, né? Uma carência, eu estou sem dinheiro, ou eu estou sem amor, ou eu estou sem companhia, né? Eu estou sem casa para morar, eu sei lá qual a carência, mas só. O que na verdade aconteceu assim, ele teve várias atitudes erradas, eu achando que era errado, e muita coisa eu fiz igual ele, não tudo, mas eu errei também tipo ele na vida, e agora há 15 dias eu deparei com meu filho fazendo certas coisas que ele fez. Então, assim, o meu sentimento assim de que eu errei, que eu não consegui passar para o meu filho, e ele viu e está fazendo também. Então, uma sensação muito ruim de fracasso, de impotência. Isso. Então, aí você percebeu o seu sentimento. Eu tenho revolta com meu pai, agora eu me sinto fracassada, impotente, que o meu filho está repetindo. Isso. Você quer curar de você para frente? Porque o seu pai, você pode ajudá-lo a se curar pelo seu desejo. Mas o seu filho, se você curar dentro de você, vai curar dentro dele. E o seu netinho, você quer? O meu medo é esse, porque eu já tenho 2 netos, né? Então eu não quero que isso continue passando. Eu não quero ver eles sofrendo o que o meu filho sofreu. Isso, entendeu? Não basta não querer, né, Maria? Não basta não querer. É preciso querer curar a partir de agora. Você aceita curar a partir de agora? Aceito. Por isso que eu falo no início, vamos deixar que o nosso encontro nos cure interiormente. E cure as nossas dores. E liberte o nosso caminho futuro. Porque todos os que vierem de mim para frente, né, que veio da minha geração, que eu gerei um filho, depois ele gera um neto, o que saiu de mim para frente, se eu curar em mim, o resto vai se curar, entendeu? Isso. Então eu preciso escolher sair do automartírio, eu preciso querer a alegria, eu preciso querer a paz, eu preciso querer ter um pensamento reto, justo. O que é um pensamento reto e justo? Eu entendo meu pai. Doeu, mas eu sei que ele também foi vítima. Eu perdoo meu pai, porque eu não quero mais esse martírio. Não quero mais lembrar dessas coisas. Porque hoje ele está colhendo o que ele plantou. Né? Com certeza. Então ele vai ter que se ver com isso, mas você não precisa envolver o seu pai em revolta, em ódio, porque ele nunca vai sair daquilo. Não, e isso eu não desejo para ele, não. Eu quero melhorar para não continuar passando isso. Eu quero parar isso, entendeu? Isso. Então, mas você ajuda o seu pai quando você liberta ele do julgamento que você faz dele. A gente sai do automartírio, meu pai é isso, meu pai é aquilo. Então eu vou parar de falar assim. A primeira coisa que você vai fazer é curar você em relação ao seu pai. Eu entendo meu pai, foi muito difícil, mas sei que ele também foi vítima. E hoje eu escolho olhar para frente e não olhar para trás. E eu desejo do fundo do meu coração que o meu pai se cure a si mesmo. A partir de hoje eu tiro de volta dele o peso que eu coloco julgando ele como uma pessoa errada, como uma pessoa incapaz, como uma pessoa que não soube cuidar de família, não soube nem cuidar de si mesmo. Eu tenho que tirar esse julgamento dele, que eu faço. O que eu vou pensar do meu pai? Ali tem um ser humano que lutou com tantas coisas que ele já aprendeu com os de trás. Não conseguiu naquela época vencer, mas eu desejo que ele consiga hoje. Olha a diferença, você saiu do automartírio, você saiu para a compreensão e você saiu para amá-lo. Que interessante. Porque quando você reconhece, ali tem um ser que sofre por causa de tudo que veio da linhagem até ele, e na vez dele de agir, ele agiu também errado e tem consequências. Cada vez que eu penso nele com revolta, ele sofre mais, ele é castigado. Então eu tenho que querer parar de castigar o outro com o meu sentimento.
Tira a revolta de dentro de você. Porque você também não passou à toa por isso. Entende? Eu não sei lá atrás, se você viveu lá atrás, se você não fez a mesma coisa com ele. Isso. Ou se na sua linhagem familiar, se você não acredita que você esteve lá atrás, mas se na sua linhagem familiar, lá atrás o tio, o avô, a tia, a avó, tataravó, não sei quem fez isso. Então, cada um de nós que nasce aqui vai ter que se ver com essa energia, porque ela está lá no código genético. Eu ou o outro, não importa, importa que a família tem que evoluir. Então, eu tenho que libertar os lá de trás, porque se eu nasci com aquilo dentro de mim, eu atraio para mim. Então, se você viu alguém antes do seu pai, nessa sua mãe relatava que o pai dela fazia assim e tal, você começou a criar a imagem de um pai que bebe, e aí você atraiu um pai que bebe para você. Às vezes ele nem ia beber e começou a beber. Por quê? Porque a mãe já tinha esse pai e você, de ouvir as histórias dela, criou dentro de você um pai que bebe e o pai que bebe aparece na sua frente. Então, a nossa mente cria tudo. Mas nós temos que aprender a lidar com ela, então. Então, se hoje eu paro, veio de novo a lembrança, aí eu vou pensar, nossa, é mesmo, alguém tem que parar isso. Eu vou ser a pessoa que vai parar isso? Eu preciso querer. Que aí eu vou compreender o meu sentimento, mas doeu demais e eu ainda não consigo pensar coisas boas do meu pai. Não tem importância. Hoje, eu reconheço que a dor está aqui e que eu julgo ele mesmo e que eu falo o mesmo, mas que eu desejo me libertar. Eu preciso desejar me libertar. Porque a gente se liberta pelo desejo. A gente liberta o outro pelo desejo. Então, pense bem, se você tem uma borrachinha na sua mão, você apaga o seu passado? Não. Apaga. Se você tem uma borrachinha, você apaga. Então, se tem uma borrachinha, você vai apagar na sua mente. Ah, tá. Vai parar de pensar nas coisas ruins do passado. Vai agradecer por elas. Tá louca, Cristina? Não, não estou louca. Eu vou agradecer por este passado porque me alertou que não é assim que a gente faz. Eu tenho que sair do auto-martírio. Verdade. Ah, mas não dá para perdoar porque foi muito pesado. Hoje não dá. Ó, vamos trocar. Eu ainda não dou conta de perdoar. É muito diferente. Você começa a se compreender ao invés de ficar martelando a revolta. Safado, safado. Não, hoje eu consigo conversar com ele, se ele vem com um assunto que não tá bom, eu falo, ó, vamos parar. Não é igual antigamente, não, já tá bem melhor, mas eu ainda sinto que tem uma coisinha. Então, ó, nós temos mais 10 minutinhos aqui para continuar o nosso assunto. Então, Maria, ficou claro o que eu quis dizer? E todas as pessoas que estão ao vivo aí com a gente, né? Toda vez que chega uma dor na nossa consciência lá do passado, é para a gente se libertar dela. É para a gente curar aquela dor. Pela compreensão de que todos os envolvidos estão se vendo com a mesma oportunidade de escolher. Eu fico nisso ou eu saio disso? Depende do que eu quero para a minha vida. Eu quero paz? Eu quero sair, consertar, abrir meus caminhos? Eu quero me relacionar com pessoas maravilhosas? Eu quero voltar a ter fluência financeira? Né? Preciso. Se eu quero... Ah, tá muito claro, né, amiga? Isso aí, que coisa boa. Então, se eu quero abrir os meus caminhos, sejam amorosos, afetivos, sejam de dinheiro, sejam de relacionamentos familiares, sociais, né, vizinhança, caminhos espirituais, né, da religião, o lado filosófico, tudo isso eu preciso entender se eu quero sair do martírio ou se eu quero ganhar liberdade.
Na liberdade, com Eu certeza. quero ganhar liberdade, então eu vou reconhecer que eu estou apegada com aquela murrinha, eu estou Uhum. apegada com aquele ranço. Mas o que que Eu, eu eu quero até, para mim? Eu quero uma vida de paz, eu quero uma vida gostosa, eu quero uma vida leve, né? uhum. Então não combina eu ficar carregando todas as dores do passado. Eu pego minha borrachinha e limpo aqui no meu pensamento. De tanto eu Tá. lembrar, de tanto eu me lembrar que eu quero viver bem, eu começo a desistir de ficar agarrada com a bobajada. É bobajada, Uhum. gente. Solta É, isso. Solta isso. O que você vai tá. começar a pensar do pai? Meu pai foi um guerreiro, ficou submetido a tudo isso e não conseguiu se safar, mas hoje eu desejo que ele ainda está em vida, ele consiga e ainda venha se relacionar com a gente de uma forma maravilhosa, porque eu quero paz e amor na minha família. É isso que eu Verdade. quero. Eu vou deixar para lá o meu martírio. Eu Uhum. vou sair dessa cruz, gente. Tira essa coroa, joga isso fora, né? Tá. Aí, então eu quero leveza, eu quero bem-estar. Então eu tenho que me ligar com pensamentos bons. Então tá, Uhum. lá no passado aconteceu isso e eu estou disposta a abandonar esses sentimentos e a Uhum. colocar no lugar deles compaixão pela criatura, que a criatura está sofrendo. Ah, Verdade. coisa boa, bem feito, devia sofrer Não. mais. É assim que a gente fala, né? Não. Cuidado, porque você está atraindo isso para você. Nós atraímos para nós isso que a gente fala dos outros. Cadeira Uhum. elétrica para ele, safado, prisão. Eu quero que o outro seja preso e que sofra. Isso vai voltar Uhum. para mim. O que, que eu tenho Com que certeza. querer? Não é ir para a prisão, não é ir para a cadeia, não é para ir para lugar nenhum. É para ir para Deus. O que é ir para Deus? É para encontrar o amor. Tem que ir para a escola estudar, entendeu? Uhum. Não é para prisão, Uhum. não, é para a escola. E lá nessa escola tem que ter mestre que sabe como virar aquela índole ruim da pessoa para uma índole boa. Não é Uhum. submeter a criatura a julgamento e a sofrimento sem fim, que ela sai de lá pior do que entrou. Dá para Verdade. entender? Dá sim. Né? Então, nós também saímos piores do que entramos. Todas as vezes que a Uhum. gente fica aqui martirizando, porque foi assim, que isso foi um desaforo, porque eu não merecia. Será mesmo? Uhum. Desde que eu abracei o sofrimento de alguém e fiquei com ele dentro de mim, eu comecei a atrair a mesma coisa para mim, Uhum. inconscientemente. Então, por Verdade. isso que eu tenho feito esse trabalho, por isso meu trabalho chama Mais Consciência. Nasceu com esse desejo de ajudar as pessoas a estruturarem sua vida Uhum. de uma forma leve, né? De uma forma gostosa. Através de quê? De definições que eu não vou ficar nessa lama mais. Eu quero passar do inferno para o céu. Uhum. Ponto, né, gente? Então, é isso que eu gostaria de deixar para vocês, né? E então, Maria, eu desejo que essas palavras tenham um eco no seu coração, né? E que Uhum. você, cada vez que se lembrar, fala, nossa, mas eu desejo me libertar, e eu liberto a todos eles que eu julguei, que eu critiquei, que eu condenei. E liberto Uhum. agora o meu filhinho, que da mesma forma eu estou julgando sobre ele os medos, o medo de ficar assim, o medo de a família que ele vier a ter sofrer. Eu não quero nada disso, né? O que é que eu Uhum. quero? Eu quero paz no meu coração, quero paz no coração do meu pai, eu quero meu pai se transformando no outro ser, né? Aquele Uhum. ser que olha para um filho e abençoa e agradece, pede perdão se sentir que assim deve. E eu quero ser assim, perdoar os que me ofenderam, para que os outros me perdoem também. Porque se eu começar a mover essa energia do perdão, os outros também terão por mim. Ah, Uhum. tão melhor assim, né? Eu quero conquistar Muito, vocês para muito mudar de melhor. lado. Muito melhor.
Vamos mudar de lado, fica mais Vamos. leve, mais gostoso, e a vida nossa começa a se abrir. Né? Aquela Uhum, crise tão feia que está lá fora, cheio de vírus matando, cheio de políticos sem vergonha, para de existir, porque dentro de mim eu uhum, vou começar a desejar e a ver políticos justos, honestos, que vêm para verdade. servir a população e não para roubar Uhum, da população, não é? Se eu olho a isso, crise lá, eu vou pensar, muito obrigada, porque essa crise veio para me ensinar que não é assim que a gente faz, manipulando verdade. as pessoas, né? Obrigada, Uhum. querida amiga. Obrigada a Ela você. disse, né? Obrigada. Então, Raquel, oi Raquel, saudades também, querida. Gente, vamos virar a chavinha, vamos entrar para o mundo do perdão, vamos tirar a coroa de espinho da nossa cabeça, né? Uhum. E vamos viver uma vida leve e gostosa. O mundo está precisando que a gente vibre dessa forma, porque tem uma guerra em andamento aí, né? Essa guerra já está no ar, né? A guerra já está no ar. Para uma bomba cair aí em algum momento, não custa não. Como que nós vamos evitar isso? Saindo do automartírio, né? E valorizando todas essas coisas boas que a gente precisa de valorizar, que é um pensamento bom, um sentimento bom, uma palavra boa e uma ação inteligente, né? Gente, quero Uhum. agradecer a vocês a presença, a confiança, né, a paciência de me ouvir, né? E quero agradecer também a divindade que me dá essa chance, que me pôs na mão um aparelho celular, que me pôs na mão energia elétrica, né, inteligência, desejo de melhorar a mim mesma, porque foi através de desejo de me curar, porque eu passei fases difíceis demais, que eu consegui vencer tantas coisas, e agora eu quero, porque eu quero ajudar as pessoas também a saírem desse mundo ruim, né? Vamos criar o paraíso no nosso coração, para que a gente o veja ser criado do lado de fora. Tá bom? Beijo para todos, viu? Tenha uma Obrigada. boa semana. Maria, Deus te abençoe e que você Amém. consiga tudo que você quer. Clarinha, Amém. também Amém. obrigada. Tá joia. Patrícia, muito obrigada também pela sua audiência. Todos vocês, gente, muito obrigada. E até a semana que vem, se Deus quiser. Então, eu vou deixar a live, né, no IGTV. Compartilhem. Compartilhem para outras pessoas ouvirem. Né? Igual o meu amigo que diz, Cristina, eu ouvi 10 vezes a mesma live. Foi tão bom para mim. É isso que nós precisamos, gente. Ouvir até o nosso coração abrir, sabe? Até o nosso subconsciente aceitar essas novidades. Tá bom, Catiúcia? Obrigada também. Gente, beijo. Até a semana que vem, viu?